Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje quero falar-te sobre misturas de limpeza caseiras. Será que são eficazes? Será que as devemos utilizar? Hoje em dia nós conseguimos encontrar muita informação, principalmente nas redes sociais, sobre misturas caseiras. O que é que nós podemos, por exemplo, limpar com bicarbonato de sódio? Como é que podemos utilizar vinagre de limpeza? É quase como que voltar um pouco ao tempo das nossas avós, em que elas não tinham propriamente supermercados onde ir para comprar os produtos de limpeza, tinham que os preparar em casa. Se essas misturas são eficazes, eu acho que sim. Eu estou cada vez mais fã de utilizar, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Comecei a utilizá-lo primeiro na roupa, já o utilizo, por exemplo, para limpar a placa de indução. Ainda há alguns vídeos atrás eu mostrei como é que o fazia. Acho que realmente é muito eficaz e sou fã mesmo do vinagre de limpeza. Portanto, eu acho que sim, que estas misturas caseiras podem ser utilizadas. No entanto, devemos ter sempre alguma precaução e devemos também perceber se temos disposição e se temos vontade de o fazer, no sentido de se será eficaz para nós. Ou seja, em vez de irmos ao supermercado e tiramos o produto já pronto da prateleira e não pensamos mais no assunto, se temos realmente disposição e vontade para prepararmos nós as misturas caseiras, ver onde é que é mais eficaz, porque às vezes aquilo que nós vemos pode ser eficaz naquela altura e para aquela pessoa, mas eventualmente para nós pode funcionar de outra maneira e se calhar é mais eficaz para limpar outra coisa. No entanto, eu efetivamente sou adepta das misturas caseiras. Acho, no entanto, que temos que ter alguns cuidados, alguma atenção, porque nem todas as substâncias se podem misturar e há alguns cuidados que nós realmente temos que ter. Por exemplo, não devemos misturar a lexívia com álcool, não, porque vai criar clorofórmio, que pode causar tonturas, pode causar vómitos, pode causar danos na pele, portanto não o devemos fazer de todo, tal como não devemos misturar lexívia com vinagre, isto porque vai produzir um gás de cloro que, mesmo que seja em pequenas quantidades, pode causar tosse, problemas respiratórios e até ardor nos olhos. Portanto, com a lexívia não se brinca e se gostas de utilizar lexívia, utiliza apenas diluída em água ou então pura, exatamente como está na embalagem que compraste. Outras misturas que nós também devemos de ter alguma atenção, por exemplo, água oxigenada e vinagre, vai dar origem a um ácido que é o ácido peracetético. É o ácido peracético, assim é, que é um composto tóxico e que em elevadas concentrações pode muitas vezes provocar irritações na pele. Portanto, também não devemos fazer esta mistura, tal como também não devemos misturar amoníaco com água oxigenada. O amoníaco é um produto que é muito, muito forte e que, tal como a lexívia, não deve ser misturado, não devemos brincar propriamente com estas coisas, devemos ter algum cuidado. Outra coisa que nós devemos ter atenção e que, antes de experimentar estas misturas, devemos sempre informar-nos, e era por isso que eu dizia que às vezes podemos não ter a disposição ou o tempo para começarmos a limpar com estas misturas caseiras, porque eu acho que nós realmente, antes de o fazer, devemos nos informar. Por exemplo, o vinagre de limpeza, que eu gosto tanto, ele pode ser utilizado em muitas coisas, mas não pode ser, por exemplo, utilizado para limpar bancadas de mármore, de pedra, ou não o devemos utilizar para limpar pedra no geral, tal como também não o devemos utilizar para limpar madeira. Portanto, antes de te aventurares e de te atirares de cabeça neste mundo das misturas caseiras para limpar, convém realmente tu própria te informares, perceberes o que é que funciona efetivamente e como é que pode ser eficaz para a tua rotina de limpeza. Depois então de vistas todas as informações sobre as substâncias para utilizar nas misturas caseiras, há aquelas misturas que eu acho que são muito, muito eficazes, que realmente funcionam e que fazem sentido nós utilizarmos e que eventualmente até podem substituir de todo produtos que nós compraríamos no supermercado e se calhar até tornar a nossa rotina de limpeza mais facilitada. Isto porque muitas vezes
uma determinada mistura dá para várias coisas e se calhar nem precisamos de tantos produtos de limpeza como normalmente nós temos, que depois gostamos de comprar este para experimentar para ver se é eficaz ou não, mas se nos mantivermos fiéis a estas misturas de limpeza, se calhar não gastamos tanto dinheiro nisso. E então, uma das misturas que eu ultimamente descobri e que estou totalmente fã e que, como eu já tinha dito, já falei nela em alguns vídeos, aliás, falei nela no último vídeo que fiz, se não me engano, sobre os aliados de limpeza, aqueles produtos e aqueles artigos que eu utilizo na limpeza e que eu acho que são realmente eficazes e que nos podem ajudar a ter uma rotina de limpeza mais facilitada. Deixa aqui assim em cima o cartão, caso não tenhas visto. E então, essa mistura de limpeza é com o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, como eu disse, eu descobri-o primeiro para tratamento da roupa, depois comecei a perceber que tinha muito mais usos, não só na culinária, mas também realmente na limpeza. E então, uma mistura que eu acho que é bastante eficaz e que ainda por cima é um pouco multiusos, porque podemos utilizá-la em várias situações. Então, é misturar bicarbonato de sódio com detergente da louça e um pouco de água. Depende aqui, a quantidade de água depende um bocadinho de como é que pretendes que esta pasta que se vai formar fique. Pode ficar mais líquida, pode ficar mais pastosa, mesmo assim quase mais sólida. E isso aí depende um pouco de onde é que a pretendes utilizar e como é que a pretendes utilizar, mas eu adoro o resultado da utilização desta mistura para limpar a placa de indução. Eu acho que fica mesmo muito, muito bem limpa, parece quase que não foi ainda utilizada, mas também comecei a utilizar esta pasta para limpar o lava-loiças. O meu lava-loiças é de um compósito preto e que vai ganhando muitas manchas de calcário. E eu, até há pouco tempo, ainda uso porque ainda tenho SIF, mas utilizava o SIF para fazer aquela limpeza mais profunda. E percebi que esta mistura pode perfeitamente substituir o SIF. Fica muito, muito bem limpo, as manchas de calcário desaparecem todas, acho que é realmente muito, muito eficaz. Além disso, com esta pasta, nós também podemos limpar, por exemplo, os lavatórios da casa de banho, podemos utilizar limpar, por exemplo, na parte de baixo das frigideiras e nas panelas e até mesmo nas juntas dos azulejos. Eu costumo fazer esta mistura logo na altura, ou seja, se quero limpar a placa, faço a mistura ali numa quantidade pequena, mas, por exemplo, se preferires fazer e deixar já feito, um recipiente que é bastante eficaz para esta mistura é aqueles dos molhos que nós, por exemplo, podemos encontrar numa loja de chinês, em que tem assim uma pontazinha um pouco mais fina, porque depois é fácil de aplicar essa pasta ou esta mistura para fazer então as nossas limpezas. Portanto, o bicarbonato de sódio misturado com detergente da louça e com água é uma daquelas misturas que eu efetivamente aconselho. Outra mistura que eu aconselho é vinagre de limpeza com água. Aliás, o vinagre de limpeza foi dos primeiros produtos em que eu comecei assim a fazer algumas experiências e algumas misturas. Primeiro comecei a utilizá-lo como substituto do amaciador na lavagem das toalhas turcas e as toalhas ficam realmente muito mais macias. E eu, há algum tempo atrás, fiz um vídeo em que mostro os vários usos do vinagre de limpeza. Eu deixo aqui assim em cima o cartão, caso não tenhas visto e queiras ver o vídeo. Mas aqui agora vou fazer assim só um pequeno resumo de como é que nós podemos utilizar então o vinagre de limpeza. Se o misturarmos com água, o vinagre de limpeza é muito eficaz e é muito bom para limpar, por exemplo, espelhos, para limpar vidros. Eu utilizo bastante para limpar, por exemplo, os vidros do duche, em que ficamos com aquelas manchas de calcário e que são mais difíceis de tirar. Esta mistura é realmente muito, muito eficaz. Aliás, eu ainda tenho, porque era o produto que eu utilizava, uma garrafa de Ajax, que nunca mais acaba porque eu vou sempre preferindo utilizar o vinagre de limpeza a utilizar o Ajax, mas substituí-o substituí-o mesmo. Estou só a ir de vez em quando, lá me lembro e utilizo porque quero acabar com o produto, mas o vinagre realmente veio substituí-lo nesse sentido.
Se nós tivermos, por exemplo, vidros com mais gordura, cá em casa, por exemplo, as escadas são um desses exemplos. Porquê? Porque as guardas das escadas são todas em vidro, facilmente ficam com marcas dos dedos, porque agarramos-nos ao descer a escada e ficam lá marcadas os dedos e ficam muitas vezes bastante visíveis. Se nós a esta mistura de vinagre e água acrescentarmos detergente da louça, ainda vamos obter aqui uma mistura mais eficaz. E porquê? Porque o detergente da louça vai tirar ou vai ajudar a desengordurar mais facilmente. E o detergente da louça é outro produto que é bastante versátil também. Mas então eu utilizo essa mistura para limpar então as escadas, que realmente fica muito melhor, ali as guardas ficam muito mais bem limpas com essa mistura. Mas utilizo também, por exemplo, para limpar tudo o que seja inox. As portas do meu frigorífico são em inox, utilizo o vinagre misturado com água, utilizo também para limpar a parte da campânula do exaustor, que é também em inox e depois também em vidro, portanto é ali assim um 2 em 1 que eu consigo que fique bastante bem limpo. Mas utilizo também para limpar o interior do frigorífico. O interior do frigorífico fica muito bem limpo. A única diferença nesta mistura é que para o interior do frigorífico eu, em vez de utilizar só o vinagre e a água, acrescento aqui assim umas gotinhas de óleo essencial de baunilha e fica com um cheirinho muito, muito agradável. Ou seja, em vez de quando depois abrimos o frigorífico sentirmos aquele cheiro ao vinagre, que algumas pessoas podem não gostar, ao acrescentar aqui assim, eu pelo menos gosto de baunilha, portanto utilizo essa essência, fica um cheiro muito agradável e o interior do frigorífico fica muito bem limpo. O cheiro do vinagre de limpeza, do vinagre no geral, pode realmente ser um impeditivo para utilizar estas misturas na limpeza, porque há pessoas que realmente ficam muito incomodadas com o cheiro, apesar de alguns vinagres de limpeza, por exemplo, já terem aroma. Neste caso aqui do que eu estava a mostrar tem aroma a limão, mas eu entendo que possa ser assim um fator impeditivo de utilizar. No entanto, há alternativas, há outras substâncias que nós podemos utilizar em substituição do vinagre e que têm quase os mesmos usos, como por exemplo o ácido cítrico. O ácido cítrico, se formos a ler um pouco sobre esta substância, eu diria que tem quase que os mesmos usos que o vinagre de limpeza, tal como também temos que ter os mesmos cuidados. Por exemplo, não devemos utilizar o ácido cítrico também para limpar tudo o que seja pedra, bancada de pedra mármore, por aí fora, tal como as madeiras. Devemos ter exatamente os mesmos cuidados, isto porque são ácidos e podem corroer ou estragar este tipo de produtos. Mas o ácido cítrico é realmente também muito eficaz. E é muito eficaz aonde? Mais uma vez, por exemplo, para limpar vidros, para tirar o calcário. Nos vidros, como eu disse, mas também, por exemplo, nos cromados, nos inoxes, enfim, é, como eu dizia, um pouco à semelhança do vinagre de limpeza, tem mais ou menos as mesmas utilizações. Neste caso, como é que eu o misturei ou como é que eu o fiz? Esta misturinha aqui, neste borrifador, coloquei 2 colheres de ácido cítrico, coloquei água, que tanto pode ser água normal da torneira, como pode, por exemplo, ser água destilada, e eu já explico o porquê da água destilada, e depois coloquei também detergente da louça. É só depois misturar no borrifador e está pronto a ser utilizado. Porquê a água destilada? Porque a água destilada vai ajudar, se nós aqui quisermos que esta mistura tenha uma intenção anticalcária, a água destilada vai criar menos calcário, ou seja, vai ajudar mais nesse sentido. E então, esta mistura, como eu estava a dizer, é boa para limpar vidros também, limpar inoxes, tal como o vinagre de limpeza, para tudo aquilo que seja cromado. Eu penso até que funcione melhor nos cromados do que o vinagre de limpeza. O vinagre de limpeza nós temos que ter algum cuidado, porque ele é eficaz e deve-se utilizar só no inox, enquanto aqui o ácido cítrico nós podemos também utilizar nos cromados, naquilo que não seja inox, mas que seja
prateado, digamos assim. Então é realmente mais uma mistura que é muito eficaz e que, não tendo cheiro, pode ser uma boa alternativa para que tu o utilizes na tua rotina de limpeza, em vez de utilizar o vinagre, que também é bastante eficaz e que, mais uma vez, pode ser uma alternativa à utilização do vinagre de limpeza, porque também neste caso não tem aqui propriamente um cheiro desagradável, será a utilização de álcool misturado com água. Para quê? Para limpar vidros e para limpar espelhos. O Mercadona tem um vinagre de limpeza, tem um álcool de limpeza e podemos utilizar esse álcool de limpeza, misturar com água e colocar num borrifadorzinho e vamos conseguir ter uma mistura bastante eficaz então para limpar os vidros. Isto porque o álcool consegue desengordurar os vidros, ou seja, mais uma vez podemos utilizá-lo, por exemplo, ou eu no meu caso, foi onde eu o experimentei e vi que realmente era eficaz nos vidros ali da escada, as tais dedadas que eu há pouco estava a falar, isto porque o álcool desengordura e depois também tem a vantagem de que evapora facilmente, e então conseguimos obter aqui uma mistura para limpar vidros que é realmente bastante eficaz e que os vidros ficam mesmo muito bem limpos. Acho que não faz muito sentido utilizar o álcool que nós compramos na farmácia. Acho que realmente o álcool, aquele álcool de limpeza que eu estava a falar do Mercadona, será realmente o melhor a utilizar nessas situações. Se realmente quiseres introduzir o álcool nas limpezas aí de casa, acho que será uma ótima opção. E continuando a falar em álcool, mas neste caso num álcool com um grau de pureza bastante maior, é uma mistura que é bastante boa para limparmos ecrãs e equipamentos eletrónicos. Então, se nós misturarmos em partes iguais água e álcool isopropílico, que tem, neste caso aqui, esta garrafinha diz que tem uma pureza superior a 99,5%, nós vamos conseguir uma mistura que é realmente bastante aconselhada para limpar ecrãs e para limpar equipamento eletrónico. Eu, por norma, não utilizo assim nada para limpar os ecrãs, por exemplo, a televisão, exceto um paninho que eu tenho de microfibras próprio para limpar esses equipamentos. Isto porquê? Porque normalmente o que eles têm é pó e é só isso que nós precisamos tirar. Pelo menos cá em casa não há ninguém a ir com o dedo carregar no ecrã da televisão. No entanto, há outros dispositivos com ecrã que efetivamente ficam com, mais uma vez, manchas de gordura. Por exemplo, o ecrã do meu portátil é tátil, de vez em quando podemos carregar e ficam lá algumas marcas. Então, quando eu vejo que ou o telemóvel ou o monitor está realmente a precisar de ser limpo, utilizo esta mistura então de água, que pode ser também água destilada. Em vez de utilizarmos a água normal, podemos mais uma vez utilizar aqui a água destilada e então o álcool isopropílico, e conseguimos realmente uma mistura muito eficaz para ficarmos tanto com o ecrã limpo, como depois a zona do teclado também fica bastante bem limpa. A próxima mistura de que te vou falar é uma mistura caseira, sim, não é bem de limpeza, isto porque é mais para perfumar a casa e perfumar os têxteis. E então, eu já falei desta mistura há algum tempo atrás, quando expliquei como fazer um ambientador caseiro. Isto, se não me engano, foi no vídeo das limpezas de primavera, ou da organização aqui assim, do início da primavera. Deixo aqui assim em cima o cartão, caso queiras ver. Deixei outras sugestões também para podermos ter os armários a cheirar bem. Mas então, esta mistura é álcool, continuamos na utilização do álcool, com água e depois uma tampinha ou de amaciador para a roupa ou então de perfumador. Eu continuo a utilizar o perfumador porque, como não gostei do resultado final na lavagem da roupa, passei a utilizar aqui como perfumador, assim, mais para a casa no geral. E então, o que é que nós temos que fazer? É só misturar, então, como eu disse, o álcool, a água e, neste caso, o perfumador da roupa, colocar aqui assim num borrifador e depois podemos borrifar, por exemplo, imaginem as almofadas da sala. Se queremos que a sala fique com um cheirinho mais agradável, podemos, por exemplo, utilizá-lo para
no quarto, para quando colocamos os lençóis da cama, utilizar também esta mistura para deixar os lençóis ainda com um cheiro mais agradável. Além disso, esta mistura é também boa para tirar vincos. Imaginemos que temos uns cortinados que entretanto ficaram um pouco mais amassados, podemos utilizar esta mistura para retirar esses vincos, ou mesmo quando fazemos a cama e os lençóis ficaram ali com um ou outro vinco, podemos utilizar esta mistura para isso e vamos ver que os vincos desaparecem facilmente. Portanto, esta mistura é também uma mistura que eu aconselho. Falei-te de 6 misturas, se não me engano, que eu acho que são realmente eficazes e acho que se pretendes começar a utilizar estas misturas caseiras, acho que elas são realmente um bom ponto de partida e que vão realmente ajudar-te mais na limpeza da casa. E agora vou falar-te de uma que, se não me engano, no início do mês eu mencionei que ia experimentar, ia dar o benefício da dúvida porque já tinha visto assim uns quantos vídeos a dizer que era realmente muito eficaz, e então esta mistura é a mistura que nós fazemos de vinagre com água e detergente da louça, é acrescentar um pouco de abrilhantador para que se utiliza na máquina de lavar a louça. Então, a ideia desta mistura é que marcas das dedadas vão acabar, ou seja, quase que é como se esta mistura criasse assim uma capa em tudo o que é de vidro, e que as dedadas vão ser eliminadas. Então, eu depois de ter visto esta ideia, achei que a ideia merecia que eu a experimentasse, até porque, como já disse, cá em casa há muitas coisas de vidro, até mesmo a porta do micro-ondas é toda em vidro e o forno também, mas mais o micro-ondas que utilizamos com mais frequência é todo em vidro. Tenho aqui assim por cima os móveis da cozinha que têm portas também em vidro, portanto há muitas marcas de dedos que vão ficando por aí e que são visíveis. Então resolvi dar aqui uma hipótese a esta mistura. Se eu já acho que o vinagre de limpeza é eficaz, por que não acrescentar o abrilhantador para ver realmente qual é que é o resultado? Para dizer a verdade, ainda estou na dúvida, porque assim que nós acabamos de aplicar esta mistura e de passar o pano para a retirar, ela realmente é bastante eficaz, ou pelo menos aparenta ser, porque nós ao colocarmos a mão a marca desaparece logo. Aqui a minha questão é a durabilidade da utilização desta mistura. Isto porque, no momento, depois de aplicar, não é? Os dedos realmente não ficam marcados, mas por aquilo que eu tenho estado a ver, passado talvez até não muitas horas, já voltamos a ter lá algumas marcas de dedos. O que me parece, que era aquilo que eu dizia há pouco, é que o abrilhantador realmente cria ali assim uma camada fina, parece que o vidro fica assim com uma camadazinha de proteção, digamos assim, e que realmente parece que não ficam marcas fixas tão facilmente. No entanto, essa camada também desaparece passado pouco tempo, ou seja, poderia durar 2-3 dias, não me parece que dure assim tanto. Portanto, ainda estou na dúvida se realmente vou continuar a utilizar esta mistura ou não, principalmente para estas zonas que eu estava aqui a mencionar, ou seja, ali a porta do micro-ondas, estes móveis aqui, em que as dedadas ficam realmente muito marcadas, e então aqui estas portas que têm aquela faixazinha preta, ainda se nota mais as marcas dos dedos. Ainda estou na dúvida, se calhar vou continuar, pelo menos até gastar a garrafa do abrilhantador, depois logo se vê. Já conhecias esta última mistura de que te falei? Já conhecias as outras? Já as colocaste em prática ou ainda não? Conta-me os teus pensamentos relativamente às misturas caseiras. És adepta? Não és? Estás a querer experimentar? Ainda estás na dúvida? Diz-me quais são as tuas questões relativamente às misturas de limpeza caseiras. E se tiveres, entretanto, assim, alguma que funcione realmente e que aches que é mesmo muito eficaz, deixa nos comentários para eu saber. Espero que tenhas gostado de me acompanhar ao longo de mais um vídeo e, se sim, já sabes, não te esqueças de fazer um like e deixar um comentário. E se fores nova ou novo aqui no canal, não deixes de o subscrever. Obrigada pela tua companhia e até ao próximo vídeo. Beijinhos!